Olá, olá, mais uma vez. Desta vez trago-vos uma coisa que já não trazia há muito tempo. Vamos falar um bocadinho sobre fibromialgia e porquê. Tenho visto muita hostilidade nos grupos da fibromialgia e algo que eu não consigo compreender. Mas para além disso trago-vos aqui duas dicas, coisas que eu tenho feito e que me têm ajudado, principalmente para dormir. Mas antes disso queria falar porque eu tenho alguns grupos de apoio para fibromialgia e tem N de pessoas lá. E o que eu tenho visto ultimamente muito, não sei se antes havia e talvez eu não tenha reparado, é que há muita hostilidade entre as pessoas desses grupos. Porque umas dão a sua opinião e as outras decidem que aquilo não é uma opinião, que é um ataque ou algo assim do género. Eu já disse noutros vídeos que cada caso é um caso. Cada caso de fibromialgia é um caso. E até hoje não há um exame que comprove que nós temos fibromialgia, tanto que eu passei muitos anos, e vocês podem pensar, ela é tão nova, porque é que está a dizer muitos anos? Eu sinto dores desde os 14 anos. Logo, eu não acredito que tenha sido fibromialgia aos 14 anos, porque pelo menos não acreditei até há pouco tempo. Tentei até descobrir o que era e o porquê de tantas dores. Eu acabava por ser a rapariga de mau humor da escola e que os amigos não gostavam muito de estar por perto. Se convidavam, talvez fosse por pena, não sei. Porque ouvi uma pessoa, criança, neste caso com 14 anos, ainda era uma criança, que estava cheia de dores e que não podia sair com os amigos porque andava sempre cansada. E não conseguia estudar porque agora decorava uma coisa a seguir já tinha esquecido. Todas essas coisas, porque muitas das coisas que eu passei no meu passado já se apagaram da minha memória e é algo que me faz muita confusão, mas é algo com que eu tenho que viver todos os dias. E a minha memória a curto prazo também é muito reduzida e eu já vos vou dar umas dicas para isso. Mas o que eu queria dizer é, se nós já ninguém nos compreende, ou pouca gente nos compreende, no dia a dia, no nosso trabalho, ou na escola, ou seja o que for que vocês fazem, ou mesmo na nossa família, se é difícil que as pessoas nos compreendam e acreditem que nós temos este problema e que não é da nossa cabeça, que as dores existem, seja o nosso cérebro a criá-las ou não, elas existem, estão lá e são maioritariamente pelo corpo inteiro, não é como certas outras doenças que dão dores ou só na coluna, ou só num braço, ou nas mãos, ou seja o que for, é no corpo inteiro. Até em sítios, músculos e articulações que nós nem sequer tínhamos noção que existiam, por vezes sentimos dores. E para além das dores vem muitas outras coisas agregadas à fibromialgia, não é só as dores. Então, se já ninguém nos compreende, porquê também a hostilidade entre uns com os outros dentro de um grupo que é suposto ajudarem-se mutuamente? Eu não estou a perceber. É assim, se eu dou um conselho que é o que eu digo sempre, não parem, façam exercício, nem que seja só uma caminhada, nem que seja só exercícios de, por exemplo, yoga ou pilates, stretching, pronto. Há pessoas que levam a mal, porque dizem, esta fala, ela nem sequer sabe o que é fibromialgia, se ela consegue fazer desporto. Não, existem vários níveis de fibromialgia e existem vários tipos de pessoas e existem vários tipos de resistência à dor. Logo, quando eu já ouvi isto tantas vezes, como é que tu tens piercings e tatuagens e tens fibromialgia? E como é que tu consegues ir a massagens dessas desportivas se tens fibromialgia? Cada pessoa tem uma resistência à dor diferente. Logo, eu posso até ter tantas dores como tu e eu ter forças para me levantar da cama e fazer exercício e tu não. Por um simples facto, até pode ser apenas porque eu já tenho dor desde os 14 anos, tenho 28, há 14 anos que eu sinto dor, já tive que me adaptar e já tive mais que tempo suficiente para me adaptar, enquanto que tu se calhar descobriste a fibromialgia e começaste a ter dores há 2 anos. Logo ainda tens que passar por aquele processo todo de aceitação, depois compreender o nosso próprio corpo,
saber quando é que temos mais dores ou quando é que temos menos dores, o que é que nos provoca mais dores. Isso tudo ajuda, mas só se nós irmos experimentando. Ou seja, eu não sei se fazer exercício me vai fazer bem ou mal se eu não experimentar. É óbvio que eu não vou começar por um crossfit. É óbvio que eu não vou começar por um full contact. Se eu não gosto de yoga e pilates ou natação e quero ir fazer o tipo de exercício, posso fazer. Não vou começar pelo nível grande, acima, alto. Vou começar baixinho, devagarinho. Se não conseguir fazer 1 hora de treino, nem que eu faça 15 minutos. Mas eu experimentei aquilo e vejo se me identifiquei ou não. Agora, uma coisa que eu, por experiência própria, vos digo. Os médicos dizem sempre pilates, yoga, natação. Ou fisioterapia, whatever. E, ok, então eu vou fazer. Mas eu estou a fazer uma coisa que eu não gosto. Então, se eu não gosto, o que é que eu vou estar a sentir quando lá estiver? Desânimo, desagrado. Nada me vai fazer bem ali. A pessoa até pode estar a meter ali as maquinazinhas com as ventosas e fazer a fisioterapia toda, mas se aquilo é uma coisa que não me interessa e estou a apanhar uma seca, o meu sistema nervoso já está a trabalhar, o meu cérebro já está a pensar em coisas que não deve. Em vez de eu me estar a distrair numa coisa que eu gosto durante aquela hora, eu estou a fazer uma coisa que eu não gosto, como, por exemplo, eu não gosto de yoga. Vou para a yoga, estou ali durante 1 hora e em vez de conseguir abstrair-me dos meus problemas, não, eu estou a pensar mais ainda neles porque eu estou a fazer uma coisa que eu não gosto. Então, por muito mal que o exercício físico, assim, duro, me faça, se é aquilo que eu gosto, eu vou pelo menos tentar fazê-lo. Se eu não conseguir aguentar 1 hora, eu aí chego à parte da aceitação. Eu tenho que aceitar aquilo que eu tenho, o problema que eu tenho, primeiro, para que quando eu me sentir necessidade de desistir ou de parar, eu vou parar. Mas para isso eu tenho que aceitar que tenho esse problema e que tenho um limite. E tenho que encontrar uma escola ou um treinador, seja o que for, que aceite os meus limites. Não um treinador que diga, não, tu ainda és nova, és capaz de mais, mete mais 10 quilos aí, não sei o quê, como acontece em alguns sítios. Ou eu saio daquela escola ou eu me habituo a dizer não, este é o meu limite, ponto final. Ou respeitas, ou então eu saio, porque sou eu que estou a pagar. Porque eu já fiz essa asneira de ir para certos sítios, fazer treinos e eu chegar ao meu limite e não parar porque aquela pessoa não me deixou parar. Dizer, não, tu consegues mais. É claro que eu consigo mais, eu sei que consigo. Eu quero conseguir mais, mas se este problema não me deixa, eu tenho que aceitar. Porque senão o que é que vai acontecer? Frustração. O que é que vai acontecer? Mais dores. Em vez de vocês levarem tudo para um ataque, vejam que quem está a comentar, por vezes, porque é que não tentam isto ou aquilo, a pessoa está a tentar ajudar, porque se calhar aquilo resultou com ela. A mesma coisa, não digo só nos grupos, digo também fora. Há amigos, por exemplo, um amigo chega ao pé e diz, então, mas já experimentaste isto? E às vezes a gente pensa assim, achas que eu sou parva? Achas que eu ainda não experimentei? É claro que eu já experimentei. A gente pode pensar, aquela pessoa está-nos a tentar ajudar e se calhar a gente até pode pegar em 2 ou 3 ideias e experimentar uma delas. Ou juntar as 3. Eu acho que não há necessidade de haver tanta hostilidade entre nós, sendo que nós todos nos compreendemos e sabemos o que passamos. E o que não resulta para uns pode resultar para outros. Nós simplesmente temos livre-arbítrio de dar a nossa opinião, mas acho que não há necessidade de ser hostis. Há maneiras e maneiras de falar. E uma das coisas que magoa muito são palavras. E acho que a gente deveria de aproveitar a oportunidade que temos de haver estes grupos, porque há 10 anos atrás, ou há 14 anos atrás, quando eu comecei com dores, não havia quase praticamente internet. Os telemóveis não tinham internet, não haviam grupos de apoio. E não tinha ninguém que eu conhecesse que tivesse o mesmo problema. Então, deem valor a ter esses grupos, ou ouvirem as dicas que lá estão, e aquelas que vocês acham que podem pelo menos tentar, utilizem-nas. Acho que não é assim tão difícil aceitar que aquilo está a ser aquela pessoa está apenas a tentar nos ajudar. E se a pessoa diz para vocês se mexerem, é porque quem fica parado não compreende que não é só quem tem fibromialgia. Eu dou aulas de defesa pessoal. E dentro da defesa pessoal nós fazemos alguns exercícios. Porque não é só ensinar as técnicas para depois chegar lá fora e não termos resistência para correr ou força para nos defendermos, ou seja o que for. Então nós temos que treinar um bocadinho o corpo também. Então,
E muitos dos meus alunos não têm qualquer capacidade de mobilidade, de coordenação, de nada. A pessoa perde, que se parar de fazer exercício, a pessoa perde a mobilidade. Com isto estou a querer dizer que a parte quando nós alongamos, quando treinamos a flexibilidade e tudo isso, isso ajuda, porque o nosso corpo, por exemplo, chega a um ponto que nós quando paramos mesmo, qualquer pessoa tem dificuldade em pegar algo do chão, ou se agachar, ou às vezes querem pegar nos próprios netos ou nos filhos e não têm capacidade para isso. Não é só quem tem fibromialgia ou doenças reumatológicas que isso acontece. Qualquer pessoa que pare de fazer exercício durante muitos anos, quando volta a tentar se mexer, ou mesmo às vezes ao dia a dia, para pegar numa coisa que está baixa, ou para se agachar, ou para qualquer coisa, sente-se presa, sente que o corpo está preso. Isto é falta de mobilidade. E isso acontece a qualquer pessoa. Logo, se quem tem fibromialgia já tem dores normalmente, então se parar, vai ter dores a dobrar ou triplicar. Por isso, vai-vos custar começar a fazer exercício? Vai custar muito. E a nossa recuperação é muito mais lenta do que a recuperação de uma pessoa que não tem fibromialgia. Eu faço um treino de perna hoje, por muito soft que ele seja, eu não vou recuperar em um dia ou dois, eu vou recuperar uma semana. E eu não vou evoluir o meu corpo se eu não colocar algum peso. Então, para eu ter o corpo que eu pretendo, eu tenho que colocar peso. Só que em vez de treinar a perna 2 ou 3 vezes por semana, vou treinar só uma. Porque a minha perna só recupera passado quase uma semana. Ou seja, nós temos que nos adaptar. Agora, parar é que é muito mau. E agora vocês dizem, mas eu tenho muitas dores, eu não consigo me mexer. Ok, então temos que começar mesmo muito devagarinho. Primeiro com alongamentos. Depois, dar umas caminhadas. Comecem com 5 minutos a passear o cão. A seguir passeiam o cão 10 minutos. E vão acrescentando assim. Semana a semana vão pondo mais um bocadinho. E vocês podem achar que eu estou a mentir. Eu estou a falar por experiência própria e por experiência de outras pessoas que já falaram comigo sobre isto. Que a pessoa no início custou-lhe muito, mas depois evoluiu, o corpo foi aceitando. As dores que a pessoa sente ficaram piores, mas a pessoa não parou. O pior é que a pessoa sente a dor e depois para. Porque está a sentir aquela dor que duplicou. Sim, a dor vai duplicar. Mas acreditem em mim que se durante uma semana ou duas vocês fizerem alongamentos e forem dar uma caminhada, nem que seja 10 minutos a passear o cão, passado uma semana o vosso corpo já vai aceitar vocês fazerem mais 15, em vez de 10, fazerem 15 minutos. E em vez de fazerem 5 minutos de alongamentos, fazerem 10. Acreditem em mim e experimentem. É uma dica. É só, vocês fazem uma semana, aguentam a dor durante uma semana. Se vocês não melhorarem das dores durante essa semana, então vocês façam o que vocês quiserem. Mas eu estou-vos a dizer que se vocês começarem a mexer aos poucos, vocês vão notar diferença no vosso corpo. Não se esqueçam, a alimentação é muito importante. O glúten é inflamatório, carne de porco é inflamatório, açúcar branco é inflamatório. Lactose, não, mas há quem tenha intolerância e que possa fazer outro tipo de... Porque quem toma medicação para fibromialgia, muitas vezes tem prisão de ventre. Tem a lactose, que ainda faz alergia, pior ainda. Por isso vocês têm que conhecer o vosso corpo. Experimentem. Se vocês se sentem inchados, com muitos gases, experimentem. Primeiro a cortar a lactose e depois experimentem comprimidos de carvão. Dica número 1. Depois, experimentem durante 1 mês ou 2 a cortar o glúten. Vocês vão ver a diferença enorme que faz no vosso corpo. A nível de dores, a nível de inchaço, tudo. Eu, neste momento, não tomo medicação química porque já tive Flexibans, líricas, diferentes dosagens, Victans, escitalopram. Tudo o que vocês possam imaginar que passam para a fibromialgia já devo ter tomado. Pelo menos o que passam aqui em Portugal, porque eu já vi nomes diferentes, mas de pessoas do Brasil. E não é que as coisas não tenham feito efeito. Eles fizeram efeito durante 1, 2, 3 meses. Passado esse tempo, paravam de fazer efeito. E eu mudava uma medicação. Ou aumentavam a dose. Então, um dia, eu decidi parar. E a diferença que eu notei nas minhas dores foi 0. Não estou a dizer com isto para vocês pararem. Só estou a dizer que trago aqui umas suplementações para vocês verem. São 2 conselhos que eu tenho para vos dar. De suplementações naturais que vos podem ajudar para dormir e também nas dores. Eu comecei a utilizar
o magnésio. Há quem utilize cloreto de magnésio, ponha uma pastilha ou duas dentro de uma garrafa de 1,5 litro e vai bebendo durante o dia e dá-se melhor dessa forma. Eu já tentei o cloreto de magnésio, a pastilha tomada normal, na água, o magnésio normal. Não notei diferenças. Mas depois de ser operado o apêndice, fiquei com alguns déficits de nutrientes, de vitaminas e minerais no sangue. E comecei a procurar coisas que fossem naturais. Porque é assim, muitas vezes nós temos muitas dores, as nossas dores agravam e nós não sabemos porquê. Muitas vezes é falta de magnésio, proteína, certos minerais ou vitaminas, como a vitamina D, dá dores se tiverem falta no nosso organismo. Então, antes, porque eu digo isto porque eu não sou médica, mas os médicos muitas vezes esquecem-se, passam o hemograma, passam as outras análises reumatológicas e tudo mais, e não passam a analisar a proteína, ou magnésio, ou cálcio, a todas essas coisas que dão dor se estiverem em falta. Eu falo por experiência própria, se calhar tive o azar com os médicos, não sei. Só há bem pouco tempo é que eu encontrei uma médica que foi uma consulta chamada Consulta da Dor. E esta médica passou-me análises específicas a todos as vitaminas e minerais que nós temos no nosso corpo. E eu tinha upa, muitas em falta, ok? Então ela passou-me desde o cálcio, o magnésio ao zinco. Então eu estou a tomar neste momento este magnésio, tem zinco e cálcio junto. E é melhor tomar à noite, porque o magnésio ajuda a relaxar os músculos, ajuda a dormir melhor. E depois, outra coisa que eu descobri que é, isto normalmente, antigamente, tinha que ser passado por um médico. E só era passado em casos extremos de fadiga, ou para quem trabalhava à noite. Por exemplo, quem tinha os horários trocados, quem tinha que dormir de dia. A melatonina é naturalmente produzida pelo nosso corpo, mas mais tarde, durante o período do fim da tarde, de noite, para que depois nós possamos dormir. E quem dorme mal não tem tanta produção de melatonina. Então, eu comprei, assim, a melatonina em cápsulas e tomo um pouco antes de dormir. O que é que isto faz? Isto dá-nos uma dose extra de melatonina que muitas vezes quem tem fibromialgia provavelmente não produz, ou não produz o suficiente, então vai-nos ajudar a dormir. Tem outro suplemento que eu também tomo, não tenho agora aqui comigo, mas eu também tomo, que se chama 5-HTP. É natural também, nós também produzimos no nosso corpo, mas provavelmente para quem tem dificuldades em dormir, produz em pouca quantidade. Já foi muito falado a pessoas que têm fibromialgia, eu já tinha tomado antes, não tinha sentido grandes diferenças, voltei a dar agora uma chance a esse suplemento, juntamente com a melatonina, para me ajudar a dormir. Outra dica que eu tenho para vos dar. Já vi muita gente a queixar-se da falta de memória. E eu trabalhava numa pastelaria e muitas vezes tinha coisas que eu tinha mesmo que apontar se não esquecia. Então é isso. Eu ando sempre com uma agenda atrás e uma caneta. E tudo o que é treinos ou ideias que tenha, ou seja o que for, eu aponto tudo. Até a coisa mais parva, eu escrevo, se não tiver alguma coisa para escrever, a minha agenda, eu aponto no telemóvel. Eu mando uma mensagem para alguém que eu sei que depois eu vou ler. E porquê? Porque depois sei que vou ali e vou ler. Porque senão eu esqueço-me de tudo. A pessoa diz-me agora uma coisa, olha, vê lá, faz-me lembrar isto. Eu vou-me esquecer. Então eu ponto tudo. Inicialmente era muito frustrante. Tomava aqueles não sei que fantes todos da farmácia, muito caros, e nada fazia efeito. Porque não é como... eu não era como uma estudante normal que simplesmente estava com a cabeça cansada. Já era a fibromialgia. E hoje em dia, para os treinos, eu tenho que apontar tudo. Ao ínfimo pormenor. Porque senão, chega a meio do treino e vai falhar alguma coisa porque já me esqueci. Então, sou boa para guardar segredos.
Ah, então, vou deixar o próximo vídeo para vocês será de uns alongamentos que eu faço de manhã e à noite. Por isso fiquem atentos ao próximo vídeo, que provavelmente vai vos ser de grande ajuda. Não podem ter preguiça, também não precisam de fazer aqueles alongamentos todos, mas pelo menos 5 minutos, 10 minutos de manhã, se fizerem alguns alongamentos e à noite, quando voltam do trabalho, ou mesmo que não trabalhem, para fazerem, porque vocês vão notar grande diferença. Isto não é só para quem tem fibromialgia, é para quem passa muito tempo de pé, é para quem passa muito tempo sentado, é para quem tem dores por outros motivos quaisquer. Se pode fazer alongamentos, experimente estes alongamentos, porque de certeza que vai ajudar. Fiquem atentos ao próximo vídeo.